Professor Luiz Pires de Carvalho, treta, é a hora da treta. Eita, É a hora da treta. é hora da treta. Eu quero perguntar, o texto de Gênesis 6, o que é aquilo? Os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. O que houve? Os anjos caídos, demônios, tiveram relações sexuais com as mulheres? Professor Luiz responde essa pergunta, que essa é muito Esse é difícil. um assunto polêmico dentro do texto de Gênesis, que até onde conheço, Leclerc, a possibilidade da gente entender isso a partir de algumas teorias. É óbvio que essas teorias, né, adotar uma delas como seu critério interpretativo do texto, vai levar em consideração aquilo que você conhece do texto, aquilo que você conhece da teologia e, no final das contas, o afeto que você tem por determinada linha, né? Porque, como a gente já conversou em uma outra ocasião, às vezes você fala, mas quando termina a pessoa continua com aquela ideia porque mitologicamente para ela é mais interessante, a fantasia pode ser mais interessante. Vou até aproveitar essa sua fala para abrir um parênteses aqui, fazer um reporte para as pessoas que estão nos assistindo. Quando você se matricular num curso de teologia, né, num curso bíblico, ou quando você for para a escola bíblica da sua igreja, faça uma oração antes e diga: Senhor, me dê assim, tranquilidade para ouvir. Porque o que a gente observa, né, Luiz, que muitos alunos não vão para aprender, eles vão para ensinar. Exatamente. Eles querem impor as ideias dele, querem respaldo, né? Isso é muito engraçado. No início, a gente, quando começa a dar aula, isso irrita, mas depois fica engraçado. Depois fica engraçado e a gente aprende a lidar melhor com isso, é verdade. Mas sempre tem, né? Sempre tem aquele que faz a pergunta que ele mesmo tem a resposta, né? Para ele mostrar diante da turma e para o professor que está ali para aprender muito pouco, mas até mais para contribuir com toda a sala de aula. Bom, eu geralmente, quando falo sobre esse texto, eu apresento um quadro do John Walton, que é um autor que fala bastante sobre o Antigo Testamento, onde ele propõe essas 3 teorias. Então eu vou abordar aqui. No final das contas, eu vou dizer, na minha opinião, qual delas faz mais sentido e vou fazer a explicação por que eu penso dessa forma. Pode ser? Claro, lógico. Então, pô, uma aula, você que está assistindo, anota aí, que não é só uma resposta, é uma aula que ele vai dar. A teoria número 1 é aquela que adota a posição de que os filhos de Deus são os anjos caídos, as filhas dos homens no texto são os mortais, seres humanos, o pecado seria o casamento entre o mortal e o sobrenatural. As evidências que ele apresenta para isso são 5. Primeiro, o termo filho de Deus é usado apenas para com os anjos, citando lá o texto de Jó, capítulo 1. Né? A segunda evidência que o John Walton aponta é que Judas 6:7 talvez se refira a este incidente, a carta de Judas do Novo Testamento. Terceira, ele diz, é o que o texto diz explicitamente. Quarta evidência é a Septuaginta. A Septuaginta diz em Jó 1, anjos de Deus. Então seria, se Jó, essa mesma expressão é utilizada em Jó, e Jó usa anjos de Deus, poderia possivelmente ser aplicada a esse texto. Primeiro, o problema hermenêutico dos textos antigos, tanto Gênesis 6 como Jó, como Judas, você só citou o livro misterioso. Livro antigo demais, né, que está longe do nosso escopo. Esse é um problema. O outro problema é quando o próprio Jesus vai dizer que no céu, na vida eterna, nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então Jesus meio que afundou a teoria com uma palavra só. Poxa, Jesus. Exato. E esse é o 5º ponto aqui de evidência. Olha só, o Walton, ele não defende isso, né? Ele está apresentando os argumentos que são utilizados. O 5º ponto diz, daqueles que são favoráveis a esse aspecto, que Cristo diz que os anjos não se casam.
Ele não diz que não podem se casar. Olha só. Olha só que sutileza, né? Que sutileza, maldade. Né? Para defender o ponto de vista, vale qualquer negócio. Bom, exatamente. Quais são os problemas que existem nessa perspectiva, segundo John Wall? Ele diz que isso assume um tom mitológico. Você aceitar esse texto, essa abordagem assume um tom mitológico. Os anjos não foram mencionados no texto bíblico anteriormente para o indivíduo, do ponto de vista hermenêutico, agora tem que ter uma sacação completamente diferente daquilo que vem sendo alinhavado ali no discurso de Gênesis, na narrativa de Gênesis. Legal. Terceiro, por que o homem seria punido com o dilúvio? Pela perversidade dos anjos. E isso parece mal ao Senhor. Por quê? O fato dos anjos caídos terem tido relações com as mulheres mortais. Então, quer dizer, os homens pagariam pelo pecado dos anjos, né? E o quarto problema de quem defende isso, ele diz, é que o apoio do Novo Testamento nesse sentido da fala de Jesus é questionável, para não dizer deletério, ele é questionável. E aí fica sempre aquela dica que a gente dá nas boas aulas de hermenêutica, né? A hermenêutica, né, histórico-gramatical, né, que considera o tempo e a análise do texto. Primeira coisa, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deveria haver um outro texto bíblico que desse respaldo a esse tipo de pensamento. E aí eu vou citar uma frase do Heber Campos Júnior, nosso amigo, né? O que a Bíblia fala pouco, a gente fala pouco. O que a Bíblia fala muito, a gente fala muito. Quando a Bíblia não fala nada, a gente também não fala nada, porque não tem nada além desse texto que dê respaldo, que reforce essa ideia de encontros sexuais entre seres angelicais e seres humanos. A segunda teoria, ela é a teoria que diz que os filhos de Deus são os governadores dinásticos, ou seja, teriam sido os reis, os homens poderosos da sua época, né? As filhas dos homens seria gente comum, a plebe. O pecado teria sido a poligamia. As evidências favoráveis, né, daqueles que defendem isso, eles apresentam que os magistrados e governantes são geralmente chamados de deuses no Antigo Testamento em alguns textos. Sim, verdade. E os reis são algumas vezes chamados de filhos de divindades do ponto de vista da cultura geral antiga. É verdade, né? A gente tem isso muito forte, inclusive no próprio Egito Antigo, onde o faraó era a divindade máxima, que era o filho dos deuses. Quais são os problemas dessa interpretação, diz o John Wall? Primeiro, ele diz, não há nenhuma menção de reinado anterior. Do nada surge mais uma forma de entender, né? As escrituras, conquanto a cultura antiga considerasse, as escrituras não consideravam os reis como filhos de divindade. Verdade. Tá? Embora fosse às vezes assim denominado, mas a escritura não os considerava dessa forma. E também diz que no argumento contrário, que carece de conexão no verso 4, mas os homens valentes são os nefilins, ou seja, não seriam os filhos desta união, mas então esses próprios governantes. Né? Então, e a terceira teoria, Leclerc, que me parece ser a teoria mais coerente, eu vou ler aqui e depois eu vou explicar também do meu ponto de vista. Ela propõe que os filhos de Deus são a linha piedosa de Sete, ou seja, lá em Gênesis 5 a gente tem a linha piedosa de Sete e a linha de Caim, né? As genealogias. As filhas dos homens seriam a linhagem de Caim. Então, os filhos de Deus, a linhagem piedosa de Sete, as filhas dos homens, a linhagem profana de Caim. Qual seria o pecado? O casamento entre o santo e o comum, ou entre o santo e o profano, nesse sentido. Um outro momento de corrupção, né, da raça humana, né, que já tinha havido um movimento dentro do Éden, né, de destruição do ser humano. Exatamente. Depois Caim vai lá e mata o irmão. Exatamente, o banimento de Caim. Bom, quais seriam as evidências favoráveis a isso? O conceito de uma linha santa fica aparentemente estabelecido em Gênesis 5. Então a gente tem evidência do texto, né? Na verdade,
Na verdade, a gente tem uma profecia em Gênesis 3,15, né? 3,15. De ti sairá aquele, né? Da descendência da mulher e a descendência da serpente. Da serpente, é o chamado proto-evangelho em Gênesis 3,15. Exatamente. Né? O segundo é que a própria estrutura do texto hebraico indica a continuidade do capítulo 6 do capítulo 5. Capítulo 6 sendo continuidade do 5. E o pecado aqui vai se tornar um tema comum através do Pentateuco, ou seja, teologicamente está alinhado com o restante da Escritura, sobretudo o Pentateuco lá no Antigo Testamento. Exatamente. Bom, quais são os pontos que ele diz que são negativos? Ele diz que o termo filhos de Deus não significa isso em outras passagens. Verdade. Mas nós vamos levar em consideração que no caso de estar... esse é o primeiro texto que evidencia essa diferenciação, né? De maneira clara. Segundo, ele diz que não há evidência de que as linhas ficaram totalmente separadas. A teoria não menciona os demais filhos de Adão e Eva. Então, pode ser um ponto contrário. Terceiro, Deus ainda não começou a operar através da linhagem, segundo alguns. Mas a gente sabe que Gênesis 3,15 já tem essa profecia, né? Exatamente. Ele diz também que, em quarto lugar, o termo homens é geral, precisaria de classificação posterior para ser entendida de outra maneira, mas levamos em consideração que o texto de Gênesis 6 é escrito já no período de Moisés no deserto, pelo menos. Se era conhecido antes, ele é redigido lá. Né? E no período de Noé, só ele teria sido um homem considerado santo. Então, não teria essa linhagem piedosa. Independente de qualquer coisa, independentemente de qualquer raciocínio, você que está nos assistindo precisa entender que o texto é controverso em qualquer explicação. Portanto, para começo de conversa, fuja de toda afirmação absoluta. Dogmática. Qualquer um que chegar, é isso. Isso. Mete o pé atrás. Impossível. Não tem como você dar respaldo histórico, gramatical, exegético. O texto é muito antigo. Muito. Exatamente. Legal, você colocou uma questão importantíssima. Deus, por exemplo, não deu esse mole, né, Luiz? Deus não conta tudo pra gente. Não Você conta. que está assistindo a Bíblia não tem respostas objetivas, absolutas e afirmativas para todas as questões. Deixou a pulga teológica atrás da sua orelha mundana. E, às vezes, a gente, na sala de aula, como professor, o nosso papel é apresentar quais são as formas de pensamento que já existiram ou que existem sobre o texto. E, muitas vezes, o aluno fica frustrado porque você não apresenta para ele uma conclusão, algo que seja conclusivo em que ele pode crer. E na teologia, sobretudo nesses textos difíceis, é preciso levar todos eles em consideração e elaborar à luz do seu conhecimento e à luz daquilo que seria o melhor dentro da teologia que você conhece, para você poder dizer, pelo menos, olha, eu prefiro essa. Então, eu diria assim, eu prefiro a de Caim. Por que prefiro a de Caim? Primeiro, ela me parece mais bíblica e menos mitológica. Ou seja, quando eu pego Gênesis capítulo 1, eu tenho a narrativa de Deus, criador de todas as coisas. Na criação, ele estabelece isso em dias, o texto estabelece isso em 6 dias, que é uma outra discussão, a literalidade de dias de 24 horas nisso, porque, como bem diz o Dr. Luiz Saião, a abordagem do texto não propõe ser uma abordagem cronológica nesse sentido, porque, inclusive, quando Deus termina de fazer determinada coisa, diz o texto lá que foi tarde e manhã, a ordem inversa das coisas. Exatamente. E quando você pega a criação, você tem o dia 1, o dia 2 e o dia 3 relacionados especificamente com o dia 4, 5 e 6. O dia 4 é a substância do dia 1, o dia 5 a substância daquilo que foi estabelecido no dia 2 e o dia 6 a substância do que foi estabelecido, uma espécie de, no dia 3, uma espécie de paralelismo explicando, né, os eventos que foram colocados de forma genérica. Além disso, você tem uma metodologia bíblica que é muito comum, que a gente chama de antropomorfismo.
Exatamente. Deus vai se comunicando com o ser humano e falando de si mesmo, revelando o seu próprio caráter e as suas ações, usando formas e conceitos que o homem possa entender. E antropopatismo, né? E antropopatia. Ou seja, antropomorfismo, forma humana, antropopatismo, sentimentos humanos. Então, por exemplo, quando diz que Deus descansou, Deus estava cansado. Deus terminou de fazer o sol, calorão, precisou descansar de 7 dias. Gênesis 1 termina com Deus criando o homem, e Gênesis 2 tem a mesma narrativa do texto de forma paralela, né, um paralelismo, só que agora explicando o que foi falado de forma genérica. Em Gênesis 1 termina dizendo Deus criou homem e mulher e os fez a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 2 começa dizendo como é que se desdobrou isso, como foi que Deus criou o homem e como foi que do homem Deus criou a mulher. Então você tem isso de forma paralela. Em Gênesis 3, você tem a relação da queda, ou seja, o grande problema, né, que existiu dessa criação originalmente feita em estado de perfeição, não perfeita, mas em estado de perfeição. Não divina, né? Não divina, mas possíveis falhas, é possível. Exatamente, porque as pessoas dizem assim, Deus fez tudo perfeito, como é que o homem escangalhou? Ora, Deus criou as coisas em estado de perfeição, mas esse estado de perfeição ele é alterado em Gênesis 3, a gente tem a narrativa. Isso. E o ser humano não é divino, é um ser humano sujeito a falha. Sujeito a falha, que Deus dá a opção de falha, né, que é um outro assunto, porque se Deus não quisesse dar. A pergunta, isso é livre-arbítrio ou é livre-agência? Exatamente, outra história. Outro vídeo. Outro vídeo treteiro aí, seu. Nossa. Meu, então, né? Tá, você não está envolvido, né? Então você tem o problema da queda, gerando todas as interrupções, as rupturas. Então você tem o homem tendo a ruptura psicológica, a ruptura sociológica, a ruptura ecológica, a ruptura biológica e a ruptura teológica. A ruptura psicológica no momento em que ele rompe com as suas estruturas, porque ele passa a ter vergonha e medo. A ruptura sociológica, quando ele rompe com o seu, né, a mulher que era carne da minha carne e osso dos meus ossos, agora é a mulher que tu me deste, ou seja, a culpada é ela e você, né, e Deus, né? A mulher e Deus, ou seja, a ruptura sociológica, ou seja, a origem dos problemas. A ruptura ecológica, porque a terra que antes dava voluntariamente o que era bom, agora voluntariamente dá o que não presta, o cara vai ter que suar, ralar, né, suar a camisa para poder, o cara chamado Adão, né, para poder cultivar a terra. A ruptura biológica, porque agora o seu corpo passa a se deteriorar e ele vai morrer. E a teológica, que é a origem de tudo isso, onde há a sua ruptura na relação com Deus. Você tem Gênesis 4 como o primeiro desdobramento disso do ponto de vista social e comunitário. A família é estabelecida, um filho mata o outro, né? Mata o seu irmão, ele é banido daquela relação. O que já mostra a deterioração da natureza humana, né? Porque exatamente. Não tem influência da cultura, da faculdade, da política, do Instagram, não tem nada. O mal vem de dentro do ser humano. É herdado, né? Do pecado de Adão, é a culpa herdada, é a corrupção herdada. A depravação humana. É a depravação total do ser humano. Todas as suas faculdades foram depravadas, foram tocadas nesse sentido. Tem um filme muito interessante sobre isso, que chama-se O Senhor das Moscas. Não sei se você já viu. Já, filmaço, bom pra caramba. Daqueles garotos que ficam naquela ilha e tem a possibilidade de recomeçar, mas você vê que os bichos se tornam bárbaros, né? É uma barbárie total ali, colocando para fora toda a pujança de uma natureza caída. Gênesis 5, então, vem fazendo a narrativa daquele que entrou no lugar de Abel, que é Sete, e uma linhagem piedosa e uma linhagem caída de Caim. A gente já vê aí nesse texto de Gênesis 5, né, uma tentativa do Criador
de se reaproximar com o ser humano, né? Exatamente. O que já é um vislumbre do plano redentor. Que Enoque vai ser tomado por Deus, e aí, com Deus. O texto fala, né? O nome do Senhor voltou a ser invocado, né? Tem uma reconexão entre a criatura e o Criador. E Gênesis 6, ora, se do ponto de vista hermenêutico, eu venho considerando paralelismo, eu venho considerando uma linha histórica, narrativa, explicativa, Gênesis 6 agora desce para o céu uma outra história completamente diferente. O que é legal em Gênesis 6 é que se o texto está dizendo que houve queda, o texto está dizendo que houve criação, houve queda, houve ruptura, e existe uma tentativa do Criador para redenção, então certamente junto com a redenção vem juízo. É claro. Isso. E agora, como essa possibilidade de haver redenção, ela não se estabelece, porque isso é corrompido, porque os filhos de Deus vão se imiscuir com as filhas dos homens, o que Deus vai fazer? Vai recomeçar a humanidade com Noé. Faz muito mais sentido eu entender o texto como uma narrativa dando a sua continuidade. Então, eu não posso usar as ferramentas hermenêuticas até ali, parar e agora descobrir uma outra história com elementos que nunca estiveram presentes no texto bíblico. Você que está assistindo o vídeo está vendo muito filme, muito Constantine, né? Muito filme de terror, filme de vampiro, negócio de demônio se relacionando com mulher. Gênesis 6, 7, 8, 9. Você vai ter a continuidade da narrativa, você vai ter o período pós-diluviano e o desejo do homem de construção da Torre de Babel, a divisão, então, a partir dali onde Deus espalha os povos, dando novas línguas, e aí a gente tem uma explicação do porquê esse povo que todo tinha uma mesma linguagem e tinha tudo para ter uma mesma linguagem, não apenas no sentido metafórico que se falava a mesma língua, tinha o mesmo ideal e o mesmo planejamento, mas obviamente, se todo mundo vem da mesma matriz, todo mundo falaria de maneira que pudesse se compreender. Deus confunde ali as línguas e aí você vai ter o quê? A questão daquela linhagem de Abraão, que vai vir de Sem, dos semitas. Então vai lá, os semitas, jafetitas, camitas e semitas. Os semitas vão dar origem a Abraão, finaliza o capítulo 11 de Gênesis e começa o capítulo 12 com a chamada de Abraão, que já é uma outra parte do livro de Gênesis, que agora é o chamado período patriarcal, que vai de Gênesis 12 a 50, tendo de Gênesis 12 a 37 falando de Abraão, Isaac e Jacó, e 37 a 50 falando da história de José no Egito, que vai dar a explicação de Êxodo, capítulo 1, e por que o povo está aprisionado ali. Começa a vida de boa na época de José, mas depois de passados aquele tempo em que José vem falecer, o livro de Êxodo dá a sua continuidade. Ora, isso precisa ter sentido. A Bíblia está mostrando o tempo todo que há uma inclinação no homem de se afastar do Criador. E há um movimento do Criador de aproximar-se do homem. Todos os textos, todas as abordagens vão mostrar isso. Sempre há um movimento de rebelião no coração do homem, e aí o movimento de rebelião suscita o quê? Um movimento de reconciliação para os que creem, um movimento de juízo para os que não creem. É assim em Gênesis, é assim no Novo Testamento, é assim em Cristo. Caramba, Luiz, dá uma canseira, né, cara? Mas é legal, porque leva a gente a refletir sobre o texto bíblico a partir de uma lógica e de uma coerência. Isso. E não aquela maneira espiritualizada de ler a Bíblia. O sobrenatural muitas vezes está ali na narrativa simples, continuada, dizendo o que Deus estava fazendo na humanidade com ela e para buscar os seus. Legal. Obrigado, professor Luiz. Valeu, Leclerc. Foi ótimo. Valeu. Um abraço.